Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a vencerem a insegurança e dominarem a prática em juizados especiais. Hoje estamos aqui para falar com a Solange, Solange, advogada lá de São Roque, São Paulo, e ela vai contar pra gente como é que ela venceu a insegurança e dominou a prática em juizados especiais. É aluna nossa, aluna do Prática Vencedora em Juizados Especiais, e vai contar também como é que qual foi a trajetória dela no curso, a experiência dela, depois de entrar no nosso treinamento. Então, se você tem interesse também em dominar a prática em juizados, fica aí para conhecer a história dela. Bom, boa noite a todos, todos os colegas, boa noite, professor. Meu nome é Solange, eu sou de São Roque, interior de São Paulo. Eu não sei se muita gente já ouviu falar, na realidade falo que a minha cidade é a terra do vinho, Então, eu moro aqui, minha cidade é uma cidade pequena, de 80 mil habitantes. Nós temos só um fórum aqui, temos um juiz da área civil, temos da criminal e tem o do juizado especial. Então, é uma cidade pequena, mas é muito gostosa para morar. Eu tenho 10 anos de trabalho, que eu sou formada já e que eu trabalho, mas tem vezes que a gente pega algum processo que a gente fala assim, nossa, não sei nada, o que aconteceu, eu desaprendi. E então, assim, eu quando comecei a minha carreira, eu trabalhava muito com juizado especial e sempre gostei de trabalhar com juizado especial. Mas é aquilo, quando você começa, parece que as coisas todas giram ao seu favor. Então, assim, eu ia para a audiência do juizado, fazia um acordo, e a coisa foi, Só que nem sempre é tão fácil assim como a gente quer, Nem sempre as audiências fluem da forma que você quer. Então, aí, uma hora ou outra, a gente acaba tropeçando Mas eu sempre tive dificuldade, professor, mesmo sendo do juizado especial, eu gosto muito de fazer acordo, Eu sou do tipo da colega que, sem dúvida nenhuma, eu tento conversar, lógico, desde que não prejudique o meu cliente, desde que ele esteja de acordo, que ele esteja satisfeito, Eu sempre procuro fazer um acordo, e até porque o juizado é mais rápido, então eu tento explicar para ele qual seria, a consequência de a gente entrar numa demanda para uma justiça comum e o juizado especial. Mas, professor, só que realmente, assim, hoje eu não tenho vergonha de falar, mas, assim, eu tive muitas, assim, decepções comigo mesmo, trabalhando com juizado especial, eu queria sempre saber mais, eu cheguei a fazer pós-graduação, aliás, eu fiz 2 vezes pós-graduação de processo civil, mas realmente não me satisfazia, eu queria realmente aprender mais sobre o juizado especial em si, E eu fiz muita coisa errada, teve várias vezes que realmente eu saía da audiência, que eu acho que acontece com todo colega, e eu saía da audiência com aquela sensação, nossa, poderia ter feito mais pelo meu cliente, eu poderia ter conseguido um valor melhor para ele, na demanda, mas a minha insegurança não me deixava, professor. Eu fazia aquele acordo, aí depois eu saía, daí eu ficava conversando, eu tenho meu marido que também é advogado, embora ele é mais novo, de carreira, mas eu conversava, daí ele falava assim, nossa, poxa vida, eu pisei na bola, eu poderia ter feito, poderia ter conseguido algo melhor, mas era por conta da insegurança, professor, eu realmente não sabia o que vinha depois, Então, muitas vezes eu queria debater, eu queria questionar alguma coisa, ou eu poderia ter deixado para ir para uma audiência de instrução, mas a insegurança não me deixava. Então, eu acabava com acordo, e depois eu ficava frustrada com o meu acordo. Embora o cliente ficava satisfeito, mas eu, dentro de mim, eu sabia que eu poderia ter conseguido o melhor para ele, Então, aí eu sempre fui estudando, eu sempre gostei muito de estudar, mas eu nunca achava nada específico sobre juizado especial mesmo. Então, eu lia, mas o juizado especial é fácil, Todo mundo falava, é só você ver os artigos da Lei 9.099, e tá, mas, professor, eu fiz cada besteira, assim, que hoje realmente falo, meu Deus do céu, aquela questão de que momento eu colocar uma peça, uma defesa, que momento eu fazer um embargo de declaração, aí não cabia embargos. Eu cheguei a fazer vários embargos na minha peça do juizado especial. Eu falo, gente do céu. Depois, quando eu comecei a fazer as aulas, aí que eu vi realmente quanta besteira eu fiz,
mas infelizmente não tem jeito, né, professora? A gente acaba, né, errando e fazer o quê, né? O importante é a gente realmente sempre estar atrás, sempre correr atrás para não deixar, né? Para realmente aprender e aperfeiçoar mesmo, né? Então, quando eu comecei a fazer, que eu vi o seu curso, mas assim, a gente vê muitos cursos, né, professor, pela internet, essas coisas. Mas aí, assim, eu não queria aquela coisa que, vou falar do artigo 1º, vou falar do artigo 2º, do artigo 3º da lei. Não era isso que eu queria, porque a lei eu sei. Eu vou lá e eu leio, né, a questão da lei. Mas eu queria saber realmente do outro lado, que momento eu poderia usar um embargos, que momento eu poderia fazer um mandado. Eu nem sabia do mandado de segurança que realmente no juizado especial. Então, o agravo, o recurso inominado. Então, assim, eu fazia uma bagunça só, eu misturava o procedimento do juizado especial, da justiça comum com o juizado especial. Então, assim, eu realmente fazia uma salada, às vezes o juiz me dava uns despachos lá, falava, nossa, gente do céu, o que eu fiz no meu processo? Mas, enfim, fazer o quê, né, professor? Chega uma hora que a gente aprende realmente. Então, Sim, agora, quando sim. eu faço até... Quando eu vi o seu curso, aí eu comecei a assistir as suas lives, né? Aí eu falei, realmente, é isso que eu quero. Eu quero alguém que realmente que tenha o conhecimento do outro lado, que tenha o conhecimento de como o juiz pensa, o que ele, né? Realmente, como é que o juiz, como é que é a cabeça do juiz, o que ele acha, o que ele não acha. Igual o professor falou da peça, da quantidade, né, de folhas numa petição inicial. Gente, eu cheguei a fazer peça inicial no juizado especial que parecia mais um romance do que, né? Eu falava, meu Deus do céu. Nossa, eu falei, professor, acho que quando o juiz pegou aquela minha peça, acho que ele não leu, só leu a primeira e a última. E não fez nada. E aí, professor, antes de fazer o seu curso, é interessante porque a gente passa por cada coisa. Eu fui para uma audiência de um acidente de trânsito e assim, eu me achando muito, né? Professor, sem brincadeira nenhuma, o colega do outro lado tinha feito uma peça que tinha 3 folhas. Eu falei, gente, não acredito, eu vou dar uma lé nesse colega, né? Sem dúvida nenhuma. Preparei minha defesa, fiz aquela defesa, mas... Nossa, professor. E eu falei da peça do colega, que, né, sucinta, não sei o quê. Professor, levei uma buchada, eu falei, gente do céu. E aí foi quando o juiz falou que, em que pese as poucas palavras ditas pelo colega, pelo autor, tal. Nossa, eu falei, eu quis morrer, professor, eu quis morrer. Então, quer dizer, fiz um monte de coisa errada, fiz um monte de besteira. E aí, quando o professor começou, que eu comecei a assistir a live, eu falei, gente, é isso mesmo. É isso que realmente eu preciso mesmo para conhecer um pouco mais do juizado especial. E foi, assim, maravilhoso, professor. Hoje, realmente, eu sinto muito mais segura. Aliás, estou fazendo já uma peça, né, para o juizado, já fiz outras, já. Mas, assim, sucinta nas minhas palavras, o suficiente, e assim, e leio, mas aí agora eu sinto segurança. Eu sei que realmente aquela peça está bonita, está legal, eu estou colocando tudo que realmente precisa ser colocado nela, né, e sem aquele romance que eu realmente costumava fazer, né, professor? Então, hoje eu me sinto mais segura. Nossa, realmente, professor, sem brincadeira, embargos de declaração, acho que eu cheguei a fazer vários. Acho que o juiz deve ter me xingado de burra até, porque ele falou, gente do céu, será que essa doutora não sabe que não cabe? Mas, professor, é porque assim, eles davam despacho e eu queria rebater aquele despacho, eu queria questionar o despacho dele, mas eu não sabia como, eu não sabia qual era a peça processual, eu não sabia o momento de realmente responder aquele despacho, de usar uma peça processual, né? Então, eu acabava na minha pouca, né, no meu pouco conhecimento e naquela ansiedade de querer responder, de querer, né, provocar realmente o juiz, eu não tinha êxito nenhum, professor, não tinha. Eu só levava mesmo, o que passava pela sorte, porque realmente, né, estava correto, vamos dizer, algumas coisas, então acabava passando. Mas a vergonha hoje de eu lembrar disso, que eu fiz várias vezes isso, professor, ainda bem que está na pandemia, eu não olho mais para a cara do juiz, então eu estou mais tranquila. Você foi falando aí, Solange, e eu me lembrei muito porque você falou aí que fez 2 pós-graduações, né? E é tão comum essa Sim. conduta do advogado quando ele se sente inseguro, despreparado para atuar na prática, né? Ele acha que a pós-graduação vai reparar o erro, entre aspas, da graduação, né? Olha,
a faculdade não me preparou para a prática, então eu tenho certeza que a pós-graduação é que é a solução, é que é a resposta. E no fim das contas, a gente sabe que não é, né? Assim como você, vários outros colegas, inclusive Edilane, colega e aluna do Prática Vencedora também, ela me relatou a mesma coisa. Olha, eu fiz uma pós-graduação, eu acabei de me inscrever numa pós-graduação achando que essa é que era a resposta, mas eu quero o seu curso, é isso que eu queria. Eu não sabia que isso existia, inclusive ela falava, né? E que de fato é, é realmente uma crença que a gente tem, né? Que, ó, olha, vamos fazer aqui uma pós que agora vai. Se a faculdade não resolveu, a pós vai resolver. E, na verdade, a pós tem alguma coisa de errado com a pós? Não tem nada de errado com a pós. Mas ela não se presta a te apresentar a prática. Ela vai te dar mais teoria. É bom ter mais teoria desde que você saiba aplicar na prática. Professor, mas após, embora ela realmente ela atualize, mas ela não dá a prática. E nem menos ainda no juizado, né, professor? Porque o juizado ela tem a lei específica dela, né? Então, quando você faz civil, processo civil, você apenas faz algumas ligações, algumas comparações, mas não que realmente você aprenda mesmo como funciona realmente, processualmente, o juizado especial, né? Então, o interessante realmente do curso é isso daí, porque aquela insegurança que eu tinha, de como saber usar uma peça, em que momento usar essa peça, para mim foi muito importante, que era onde eu errava muito. Né? O que fazer agora? Eu posso usar isso, eu posso usar tal peça, eu posso usar, não posso, eu faço um agravo, um recurso, não faço. Então, realmente essa dificuldade que muitos colegas têm, que a gente conversa e tem muito. E mesma coisa na audiência, igual o professor fala da audiência. Eu posso falar isso, não posso, eu posso fazer isso, não posso, vou prejudicar meu cliente, porque você não tem aquela prática, você tem a lei em si, mas não a prática que realmente a gente necessita. E o professor, como tem esse conhecimento do outro lado, como que o juiz entende, como que o juiz analisa, para a gente isso é ótimo, passa uma segurança muito grande. E é uma coisa assim que ninguém te conta, né? E, na verdade, é muito, Não. é muito difícil isso acontecer, até porque eu passei por isso, Solange, várias vezes, de eu ter. Ali está muito claro para mim que o advogado estava dando o melhor que ele podia dar para alcançar o resultado para o cliente dele, mas aquela medida que ele estava buscando ali não era capaz de resolver. Mas eu não podia falar, né? Exatamente. Eu não podia, em detrimento de uma parte, orientar a outra. Então, isso é uma situação muito, muito complicada. Eu imagino, né, nunca aconteceu, mas imagino quantos advogados que foram despachar comigo no gabinete quando eu era assessor e que hoje ficam falando, poxa, eu errei aquilo, ele não me falou. Né? Mas eu não podia. Podia, né? Então, é realmente uma situação muito delicada. E a solução que eu encontrei foi isso aqui, né? Foi abrir esse perfil aqui no Instagram, no Facebook, no YouTube. E também o curso, claro, que é uma jornada mais intensa e extensa para quem realmente quer, para quem é interessado mesmo na coisa, né? Realmente assim, sim. separar Não, os meros curiosos é muito bom, dos professor. dedicados. É isso que a gente precisa. E quando eu fiz o seu curso, então o que aconteceu? Eu realmente fui fazendo várias anotações, né? Realmente pegando no próprio, né, na plataforma que o professor disponibiliza os documentos, né, as aulas, os documentos. E tanto que pela primeira vez eu fiz uma peça, fiz um embargo, eu precisava fazer um recurso, igual eu falei, fiz o embargo no momento certo, para realmente partir para o recurso no momento certo, então com aquela segurança, que agora eu sei o que eu estou fazendo, né, professor? Sim, sim. Que beleza, que beleza. Eu fico muito feliz de saber disso, de ver esse resultado assim na minha frente, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom de presenciar, Solange. E como é que você se sente agora, depois que você realmente. Eu falo para todo mundo que o curso, ele não acaba porque todo dia eu coloco coisa. Todo dia não, mas todo mês eu coloco coisa nova. Mas agora que você já passou pelo curso, o que é que você
Como é que você se sente agora com essa segurança, Sim. sabendo o que fazer? Qual é a peça que você encaixa onde? De que forma? Ah, professor, é ótimo, é maravilhoso. É igual eu falei, eu tive um processo que eu tive realmente a negativa, né, de um acidente de trânsito e eu não sabia o que fazer. Aí realmente eu fiz, né, o recurso e igual eu comentei com o professor, né, eu pedi para fazer uma sustentação oral. Pedi para fazer. Professor, eu jamais faria uma sustentação oral, professor, jamais faria. Porque realmente eu não tinha conhecimento, eu não tinha segurança do que eu estava fazendo. E agora eu pedi uma sustentação oral e tenho certeza que eu vou conseguir reverter. Porque eu sei realmente, né, o que eu tenho que discutir, eu sei o que eu tenho que falar, o que eu vou que defender. Então, eu tô só aguardando marcar essa data dessa minha sustentação oral. E esse recurso, pela primeira vez, professor, eu vou fazer um recurso extraordinário. Mas, assim, fiz Uau! assim, com a maior segurança, fiz embargos no momento certo, para eu poder fazer o recurso e fiz o recurso assim, professor, muito tranquilo. A segurança que a gente sente é o que ajuda mais ainda a gente, a autoestima da gente, né, de falar, não, eu estou fazendo esse recurso com sabedoria, com conhecimento, então eu não tenho por que temer e achar que não vai dar certo. Então, o curso, para mim, nesse sentido, foi muito importante, por essa segurança. Mas por quê? A segurança através do conhecimento, né, professor? Com as aulas, com as suas explicações, com as dúvidas que o professor esclarece. Isso, assim, parece que eu sou outra profissional no juizado especial. Primeiro, parabéns pelos seus resultados, né? Porque, de fato, você traz duas situações muito concretas, assim, de coisas que você jamais faria e que hoje você teve domínio para poder fazer Com isso certeza. tudo. Eu fico Sim. muito, muito feliz com isso, muito feliz com isso, tá? E, enfim, além, além disso, né, quais são como é que está a sua advocacia agora, seus desafios, o que é que você planeja para frente aí agora? Professor, olha só, igual eu falei, eu sempre gostei de trabalhar com juizado especial, embora eu estava um pouco realmente desanimada com relação a isso, porque como eu conheço mais, igual fiz duas pós civil, quer dizer, na justiça comum eu estou mais que tranquila, eu faço tranquila. Mas muitos processos meus caberiam no juizado especial, não haveria necessidade da justiça comum. Só que a insegurança acabou me fazendo, né, a mudar, né, o meu pensamento com relação ao processo. Então, agora não, agora eu já tive outros processos e dei entrada pelo juizado especial, porque agora eu sei que o que vier pela frente, eu vou conseguir tirar de letra, eu vou conseguir superar, eu vou conseguir saber realmente os momentos que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, né? Então, para mim, realmente melhorou muito, porque agora eu vou trabalhar muito mais com o juizado especial do que eu já trabalhava. Então, quando eu pegava alguns processos que seriam mais complexos, mas que poderiam ser pelo juizado, eu estava desviando, porque eu tinha essa insegurança, né? Então, quer dizer, eu partia, na realidade, para uma justiça mais morosa, né? Que a gente sabe que justiça comum por insegurança minha. E sendo que eu tinha meios de fazer uma ação mais rápida para o meu cliente. Mas agora não, agora já superei e estou partindo muito mais agora para o juizado especial. Poxa, que legal, que legal. E eu não lembro quem é que comentou isso comigo. Eu acho que foi a Ana Paula, que deve estar aí acompanhando a gente, é colega também, que assim, vê de vez em quando o pessoal falar, eu odeio juizado, porque isso e aquilo. E aí ela pergunta, e quantos processos você tem no juizado? Aí a pessoa, nenhum. Ué, como é que você odeia se você não conhece? Né? Então, eu vejo que Exatamente. muitos advogados têm realmente esse receio. Não é exatamente um receio. Eu acho que, de verdade, boa parte dos advogados erra, não conhece o procedimento e ainda sai falando mal que o juiz julgou errado, que ele surpreendeu ele nisso e naquilo, quando na verdade era uma coisa muito comum de acontecer nos juizados. Por exemplo, o prazo para contestar, que é diferente, por exemplo, é, é, as custas do recurso, que é diferente também. Então, coisas assim que muito comuns, qualquer pessoa acostumada com o juizado sabe, mas o advogado experiente em outra área chega lá, toma cacete e aí fica chateado achando que o juiz tirou uma decisão surpresa da cartola.
né? Então, realmente, essa Exatamente. segurança de usar o juizado na hora certa. Até sim, professor. Até porque uma audiência, por exemplo, de instrução, ela corre muito rápida, né, professor, no juizado, né? Ela é muito dinâmica. Então, se você não estiver preparada realmente para o próximo passo, você trava, né? Você fala, e aí agora? O que eu faço, né? Então, tanto que até, professor, até isso para mim ajudou muito, porque quando eu vou para audiência de instrução, eu já vou, na realidade, as alegações finais prontas. Se eu precisar fazer ali, né, a minha réplica, professor, faço com a maior tranquilidade. Não tenho mais essa. Vou, doutora, razões finais, faço tranquila, mas antes eu tivesse que fazer isso, professor, eu torcia para que os meus processos não chegassem em audiência de instrução, porque eu ia tremer, eu ia tremer. E agora, tranquila. Poxa, que bom, Solange. Solange, eu fico muito feliz de conversar ao vivo com você, né? Você já está com a gente, já tem um tempo, mas não lembro de você nas nossas aulas ao vivo. Não lembro da gente ter conversado. Para mim é a primeira vez que a gente está Não, conversando na ao realidade. vivo assim. É verdade, professor. Realmente as aulas ao vivo normalmente eu não consegui pegar. Eu realmente só assistia as aulas depois mesmo. Ficava meio complicado eu pegá-las, né, ao vivo. Então, assim, é um investimento que a gente faz, mas acho que assim, o investimento vale muito, é muito, assim, realmente recompensador. É muito compensador mesmo. Então, eu acho que tem que fazer. Nós temos que investir, né, na nossa carreira, temos que investir no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, até para a gente realmente melhorar em questão ao nosso cliente. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou pagar tudo isso para fazer um curso, mas eu acho que a gente não pode pensar, professor, porque no começo, realmente eu paguei para fazer o curso, mas ainda mesmo assim eu fiquei, meu Deus do céu, vou gastar esse dinheiro, não vai me dar, eu vou ficar muito brava depois, que não vai me dar retorno. Mas, professor, olha, eu comentava até com meu marido, eu falei assim, nossa, olha, nunca eu fiz um curso assim, sem me arrepender do que eu paguei, do que eu Uau. gastei, porque valeu muito a pena. Foi um investimento, assim, para mim, que no juizado especial, professor, olha, que o senhor continue sempre aí com essas suas lives. Ô Solange, Então, acho muito, que muito, muito todo obrigado. mundo tem que fazer. Todo mundo tem que fazer e tem que investir. Não, de fato, e assim, e na verdade, Solange, vamos lá, num universo em que tantas pessoas pagam R$ 100.000 para se formar em direito, mas 15, 20 mil numa pós-graduação, o Sim, preço do curso é irrisório, né? E tem uma exatamente. questão que para mim é muito clara, que é assim, se você acha que informação é caro, experimenta a ignorância, porque assim, para mim Exatamente. não faz sentido, não faz sentido. Olha, se eu contar aqui que eu já gastei quase metade do meu salário num ano com cursos, treinamentos, etc., pode parecer mentira, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É E isso para mim mesmo. é o que vale. É o que fica pra gente, né? É o que fica pra gente. Não, e aqui, como eu gosto de estudar, e meu marido também, só que ele faz previdenciário e trabalhista, né? Então, toda vez que eu falo para ele, eu vou fazer um curso, custa tanto, ele fala, ó, pense sempre que um curso, ele jamais é um gasto, ele é sempre um investimento na nossa carreira. Então, assim, aqui sempre um incentivando o outro e sempre fazendo o curso, professor. Então, só que às vezes é aquilo, a gente faz um curso e não traz não corresponde à nossa expectativa. Só que o professor já respondeu as minhas expectativas desde a sua live. Então, por isso que me chamou a atenção. As suas lives realmente foi, para mim, a propaganda que chamou a minha atenção mesmo, entendeu, professor? Porque você começou a falar com relação à prática mesmo. Você falava o que acontecia do outro lado do balcão. Fala, opa, peraí, o que o juiz achava? O que eu teria que ter feito? Então, aí, isso realmente. Então, o que chama muita atenção da gente, professor, nas suas lives, realmente demonstrar esse outro lado do balcão. Não é ficar falando, né, igual, né, repetindo o que a lei fala, o que a lei diz, o que a lei permite. Não é. Até porque, igual o professor já falou algumas coisas, tem juízes e juízes. Então, se um pode aceitar aquela forma, outro juiz não aceitar, mas você tem o direito de fazer, tem o direito de reivindicar. Mas eu achava que não, você não está ali no artigo, você não está ali na lei,
eu tinha que me conter aquilo, né? E aí não é a prática que o professor tem, foi o que realmente para mim chamou a atenção e que realmente eu fui fazer o curso. Isso foi o que me chamou a atenção mesmo. Quando o professor começou a falar da prática, eu falei, opa, é isso que eu quero. E para mim é o que faz sentido falar. É o que faz sentido. Eu não preciso ensinar você o que você já sabe. Eu tenho que ensinar o que eu vejo e que eu sei que a maioria dos advogados Sim. não sabe, né? É isso que faz sentido. Essa interação que o professor faz com a gente, realmente, da resposta, né, das nossas dúvidas, isso também é importante, porque às vezes você tá com uma situação ali e realmente você fica na dúvida e, poxa, o fato do professor, né, nos responder no momento, né, que a gente está precisando, para a gente é um alívio isso. Realmente é gratificante né, essa interação que o professor faz com a gente, seja na live, seja nas aulas, né, ao vivo, isso para nós e até porque às vezes o aluno fala, nossa, eu não vou fazer pergunta assim, porque parece igual eu tenho 10 anos, né? Mas eu vou falar, não vou fazer essa pergunta porque parece uma pergunta boba. Mas não é, você pode ter 10 anos, 20 anos, qualquer pergunta é pergunta, não tem jeito, a gente nunca vai saber tudo. Então não pode ter esse tipo, né, realmente de timidez, de querer, não vou perguntar, o professor vai falar, nossa, mas que pergunta mais boba, ou o outro colega vai questionar, fala assim, nossa, mas essa colega não sabe isso. Então, é uma coisa que na sua aula não acontece, realmente a gente pergunta e pergunta mesmo, e o professor responde, né, muito bem claro para a gente, com toda a disponibilidade, isso é gratificante. E eu também pergunto, tem coisa que vocês, eu estou em Salvador, na Bahia, vocês estão pelo país inteiro, tem coisa que, como é que é aí? Porque às vezes não é igual aqui, tem coisa que eu já sei, mas eu também, Sim. eu não tenho nenhuma bobagem em perguntar para aluno, eu aprendo muito com vocês, muito, muito, muito. E isso para mim é o que me motiva, inclusive, a ter essa troca, assim, de falar ao vivo com vocês. São Paulo, como é que é? Né? Por exemplo, não tem tanto tempo assim. Como é que é a restituição de custas? Em São Paulo é diferente, né? Nos próprios autos, normalmente Sim, na Bahia e no resto, você exatamente. tem um procedimento administrativo. Então, assim, eu não sabia. E eu não vejo nenhum problema. Eu acho que perguntar faz parte da vida, né? Ninguém tem a obrigação de saber tudo. Ninguém tem. Sim, exatamente. A interação é muito gratificante, né, professor? É muito gratificante a interação que a gente tem nas suas aulas, né, nos grupos. Isso é muito bom, é muito bom. Ajuda muito a gente nesse sentido. Solange, parabéns pelo seu resultado, assim. E, poxa, eu achei que você falou super bem ao vivo, assim. Tem gente que fica envergonhado, trava, fica tímido falando ao vivo, assim. Poxa, eu acho que eu vou chamar você várias vezes para fazer live, porque você é uma simpatia e você fala muito Podemos bem. chamar. Pode chamar, professor. Eu sou, assim, no começo eu sou meio tímida, mas depois que nada, eu sou cara de pau mesmo. E se tiver que falar, eu falo. Até porque essas lives aqui é até um treino para uma audiência, né, professor? É um treino para a Sim, gente falar na sim. audiência também. Demais. Né? E Tem que ter desenvoltura. Então essa coisa da gente falar assim, a gente acaba treinando. é importante pra caramba. É muito importante. E é uma forma, eu digo sempre, olha, sua rede social é seu cartão de visita. Né? Sim. É o seu cartão de visita agora. Então, assim, é importante, inclusive, você participar de eventos assim. É o que vai chamar. Por exemplo, aqui no meu perfil, sempre tem cidadão aqui, tá? E assim, né? Toda semana eu recebo consulta, isso e aquilo, etc e tal. Mesmo antes de ser advogado, inclusive. E é ótimo você fazer, inclusive com outros colegas e tal, porque você começa a aparecer como advogada, né? A rede social hoje é importantíssima para você captar cliente. Professor, e é interessante porque eu faço um outro grupo, eu tenho um outro curso também que eu faço de família, né? Que eu gosto de trabalhar na área da família. E nós temos um grupo.
E a nossa realmente é pelo Zoom, né? E os colegas interagem, né? Quando precisa fazer pergunta. E até alguns dias atrás aí o professor pediu a alguns alunos que também pudessem, né, interagir para conversar, como é que estava achando o curso e tal. Professor, foi pouquíssimos alunos, acho que teve 2 ou 3 alunos que aceitaram a participar né, da conversa com o professor. Mas é realmente uma coisa que não pode acontecer. A gente não pode ter mais essa timidez. Exato, exato. Não pode, porque é assim que você mostra para o mundo que você é advogada, que você está disponível, que você é competente, que você está aqui para resolver o problema de uma pessoa que pode estar precisando muito de você. Muito. Sim, exatamente. Vai que se não voltar, se a gente tiver que ficar nesse sistema por muito tempo, né, da nossa live, como é que você vai fazer na timidez? Como é que você vai falar com o juiz? Como é que você vai defender os seus direitos, né, que seja, né, por vergonha ou medo ou alguma coisa? Isso a gente não pode ter mais. A gente tem que perder realmente essa condição, tem que sair dessa condição, né, professor, de timidez e de medo. Não tem jeito. Mas, então, isso que o professor está propondo é maravilhoso, é muito bom. Eu acho muito legal essa interação. É muito bom, é muito bom. Solange, eu agradeço a sua companhia, a sua simpatia, a sua disponibilidade, de compartilhar a sua história com a gente, né? Para mim, você sabe, é algo que me inspira muito, é o que me faz realmente, olha, hoje vai ser bom porque eu vou colher histórias dos resultados que eu gerei. Porque isso, para mim, é o que. Se eu estivesse aqui só repetindo artigo de lei, como, né? Para mim, isso não ia fazer sentido, né? Não ia fazer sentido. Então, assim, poxa, que bom. Exatamente. Obrigado por compartilhar comigo e com todo mundo que está acompanhando aqui Imagina, os professor. seus resultados e a sua história, tá? E Eu antes que da gente agradeço. e antes da gente encerrar, a palavra é sua para você se despedir do pessoal, falar aí o que mais quiser. E, enfim, obrigado por tudo. Tá ok. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas. Desculpe aí se em algum momento a gente gaguejou, né? A gente falhou, mas é assim mesmo e é dessa forma que a gente vai perdendo realmente a nossa timidez. E quanto ao curso, realmente é super recomendado mesmo, vale muito a pena, é um investimento que vale a pena fazer, até pela interação que a gente tem com o professor, e é aquela questão, igual eu falei, da prática, que é o que nós precisamos no nosso dia a dia, essa prática diária, né, de ter essa troca de conhecimento, de conseguir entender realmente como funciona o juizado especial, o que os juízes pensam, né, com relação às nossas petições, às nossas provas, com relação às nossas peças processuais. Então, é muito importante. Recomendo a todos, vale muito a pena fazer o curso. Boa noite a todos e uma ótima semana. Valeu, Solange. Boa noite. Obrigado. Até a Obrigada. próxima. Beijo. Tchau, tchau. Até, professor. Beijo.